Então, pessoal, para a gente dar continuidade aí à nossa aula, né? Então, é interessante a gente falar sobre algumas relações importantes que os fungos vão desenvolver aí, né? Ou algumas utilizações importantes que o ser humano vai dar para esses fungos, certo? Então, o que a gente pode observar aí? Então, você tem os líquens, certo? Então, a gente já comentou um pouquinho, né, na aula de bactérias, por conta de ser uma associação possível com cianobactérias, mas faz sentido a gente retornar agora esses indivíduos, né, justamente por conta da relação que eles têm com algas verdes. Então, na aula de fungos e algas, faz muito sentido eu voltar e falar de líquens novamente, tá? Então, é uma associação mutualística, certo? A gente não discutiu ainda, né, a parte de ecologia, ou não foi discutido em biologia como um todo, ecologia, associações mutualísticas ou relações ecológicas, certo? Mas, o que a gente pode falar, né? O que a gente pode adiantar, né? Essa relação mutualística é uma relação que é benéfica para esses dois indivíduos, para esses dois seres, para essas duas espécies, tá? E o que mais, né? Essa relação, nesse caso, ela é obrigatória, tá? Então eu não consigo, por exemplo, tirar a alga desse fungo, essa alga não vai sobreviver. E o fungo também não, né? Porque o processo de evolução, ele deve estar acontecendo há muito tempo desses indivíduos, né? De forma junta, né? Tanto da alga ou da cianobactéria com esse fungo, certo? Então, você não consegue remover um do outro e esses indivíduos sobreviverem sozinhos, tá? Então, a gente fala que é uma associação mutualística, ou ainda a gente pode chamar de mutualismo obrigatório. Dependendo do vestibular, ele vai tratar como um tema ou outro, certo? Quando você olha, né, para essa associação, como eu disse, você vai ter o quê? Um fungo e um indivíduo autótrofo, que pode ser uma cianobactéria, né? Então, aquelas bactérias que vão fazer fotossíntese, então que vão produzir glicose, vão produzir oxigênio com o metabolismo delas. Ou ainda uma alga verde, unicelular, por exemplo, né? Então, esses daí são os mais comuns, tudo bem? É a associação mais comum entre esses indivíduos, tá? Qual que é a vantagem para o fungo? Bom, o fungo ele vai receber diretamente, né, do metabolismo da alga a glicose, certo? O oxigênio não é tão importante porque esse indivíduo ele tá o quê? Ele está imerso numa atmosfera onde 20% é oxigênio. Então, boa parte do gás que circunda esse fungo é o oxigênio. Provavelmente o oxigênio produzido pela alga vai ter alguma contribuição, mas não seria uma necessidade primordial, tá? Então, o mais importante aqui é o alimento, que seria a glicose, certo? A alga, por outro lado, vai receber o quê? Vai receber uma proteção desse fungo, né? Porque agora ela está o quê? Envolvida nessas hifas. Então, por exemplo, ela não está perdendo umidade diretamente para o ambiente. Então, quem está perdendo essa umidade para o ambiente seria o fungo, né? Então, a alga ela tem um ambiente protegido relacionado a manter a umidade desse indivíduo, certo? E ela também vai receber sais minerais, né, provenientes da digestão do fungo do ambiente no entorno, certo? Então, quando você olha para esses líquens, né, muitas vezes a gente olha para esses indivíduos também como o quê? Os primeiros indivíduos que vão aparecer aí em sucessões ecológicas, né? Então, imagina que você teve, por exemplo, um derramamento magmático, né? Esse magma solidificou como um todo, né? Então, agora você tem rocha nua, certo? Então, não existe um solo ali. Geralmente, os primeiros indivíduos que a gente vai ver, né, colonizando essa rocha são justamente esses líquens. Esse fungo, né, e essa alga vão cobrir, né, esse líquen cobre um pedaço da rocha, e aí o fungo vai o quê? Liberando enzimas digestivas e vai começando a pegar o quê? Esses sais minerais, né? Então essa alga aproveita isso, faz a fotossíntese e libera a glicose para o fungo. E aí essa relação vai fazer com que, né, você tenha um desgaste dessa rocha e comece a ser formado um solo, por exemplo, tá? Mas em sucessão ecológica a gente dá mais alguns detalhes sobre isso, certo? Qual que é a importância, né, dos fungos, né? Você tem os líquens que são importantes, mas quais são outras importâncias primordiais, né? Então eu estou reaproveitando essa imagem da aula de bactérias, né? Porque é um tema comum com fungos, a decomposição. Então quando você olha para o processo de decomposição, você está olhando para dois grupos de seres vivos, ou bactérias ou fungos aí. E por que a decomposição é importante, né? Por conta da ciclagem de nutrientes, certo? Então você vai pegar
né? Você vai modificar ou vai transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Então os fungos eles vão pegar, né, essas proteínas que estão aqui, né, nesses indivíduos inteiros ainda, né, essas proteínas, esses açúcares grandes, tal, e vão começar a fazer a digestão disso. E vão liberar, por exemplo, o CO2 para a atmosfera de volta. Então tá pegando esse carbono numa forma orgânica e liberando na forma inorgânica, né, para, por exemplo, as plantas conseguirem continuar ou conseguirem fazer fotossíntese, certo? Mas você também pode ter o quê, né? Você também tem nitrogênio nessas estruturas, né? Tanto na proteína quanto, por exemplo, em DNA, né? Ou nas moléculas de DNA. Os fungos também vão pegar esse nitrogênio e vão liberar na forma de amônia para o ambiente. E aí as plantas podem pegar essa amônia e podem utilizar para produzir as próprias proteínas, né? Então, esses fungos eles são importantes aí para manutenção desses nutrientes, para ciclar esses nutrientes no ambiente como um todo. Você tem outra associação importante que são as micorrizas, né? Que é uma associação aí entre raízes de plantas no geral, tá? E fungos. E o que acontece? Essas micorrizas elas vão auxiliar, né, essa planta a conseguir nutrientes. E o que acontece? Essa micorriza também funciona como uma proteção para a umidade do solo. Então aqui a gente pode ver, né, uma gramínea, certo? Com a presença de micorrizas, certo? Então a gente consegue ver o tamanho dessa gramínea, certo? E aqui a gente tem uma foto sem micorriza, né? Então olha o tamanho dessa gramínea, né? Dependendo apenas da própria raiz. E o que acontece? Quando você olha para micorriza, você vai ter lá a raiz, né? Por exemplo, uma estrutura de raiz. Os fungos, eles vão se grudar, né, na raiz e vão se alongar a partir dela. Então o que acontece? Isso aumenta aí a área de absorção que essas plantas vão ter. Tudo bem? Então, quando você olha para esse fenômeno, isso aumenta aí a possibilidade de obtenção de nutrientes, né? Como eu disse, isso mantém o solo mais úmido, então favorece também o crescimento desses indivíduos, certo? E qual é a vantagem para o fungo? Bom, o fungo ele vai estar recebendo a glicose da planta, certo? Então a planta cresce mais e o fungo, por exemplo, recebe glicose diretamente da planta que ele está ali em simbiose, né? Que está inoculado nessa raiz. Bom, e aí a gente tem os fungos que são diretamente, né? Fungos relacionados à alimentação, que são os fungos comestíveis, como por exemplo o shiitake, né, ou champignon aí, né? Então, para citar dois exemplos que a gente tem aí, né, de fungos que a gente pode comer diretamente, certo? E também na fabricação de queijos, né, como por exemplo o Roquefort aí, né? Então que depende de um processo de maturação, né, que é o desenvolvimento do fungo e a liberação, né, de alguns metabólitos que dá o sabor, que ajuda no sabor desse queijo, ou como por exemplo o camembert, né, que vai ter aí essa camada externa de fungos que vai ajudar a dar o sabor e dar a textura desse queijo, né. Mas a gente também pode ter algumas relações parasitárias, né. Então, a gente pode ter, por exemplo, essa relação de Emileia vastatrix, né, com o café, que vai gerar o que a gente chama popularmente de ferrugem do café. Tá muito bom, mas por que ferrugem? Bom, olha essa imagem, né? Então, quando você olha para essa estrutura aqui, né, alaranjada em cima da folha, isso daí vai se assemelhar um pouco à ferrugem, à cor da ferrugem, ao aspecto da ferrugem, certo? Então, isso está fazendo digestão dessa folha e, ao mesmo tempo, está atrapalhando o processo fotossintético, né? Então, isso pode gerar grandes problemas para lavouras de café, né? Seguindo na mesma linha, a gente pode ter Moliophora perniciosa, que ataca o cacau, certo? Que vai causar o que a gente chama de vassoura de bruxa, por exemplo, tá? Então você vai ter aí a digestão, né, interna do cacau, matando basicamente esse fruto, né? Então você não consegue, por exemplo, produzir chocolate a partir desse cacau, certo? Então, novamente, mais danos aí, né, a plantações de interesse humano. Mas a gente pode ter exemplos que atacam diretamente o humano, né? Então, Candida albicans, que vai causar o sapinho ou a candidíase. Sendo que o sapinho nada mais é do que o nome popular, na verdade, da candidíase na forma oral. Eu não vou mostrar uma foto de candidíase,
certo? Fica a seu critério procurar ou não, né? Mas a foto do sapinho é esse aí, né? Então esse filme, esse biofilme branco que você está vendo na língua dessa pessoa é o quê? É o desenvolvimento justamente, né, desse fungo, da Candida albicans. Então esse nome, né, que lembra branco, ou que lembra essa estrutura branca aí, certo? Então você pode ter essa relação parasitária, né? E você pode ter outros, né, como por exemplo um fungo de dedão, né? Então isso daí vai gerar micoses também, certo? Mas a gente também tem, né, a produção, né, de substâncias de interesse humano, como por exemplo drogas, certo? Então a penicilina foi pelo menos a história conta que foi um achado por acaso, né, de um pesquisador que tinha placas de Petri, e ele acabou esquecendo essas placas de Petri e houve um desenvolvimento de um fungo. E ele observou que, né, onde o fungo crescia, a colônia de bactérias não crescia. E aí ele conseguiu isolar a substância responsável pela inibição do crescimento dessas bactérias, e isso daí é o que dá origem a um dos primeiros antibióticos, né? Então, uma das primeiras substâncias que funciona no combate de bactérias, né? A penicilina, ou a famosa, né, bezetacil aí, certo? Então, a gente fica por aqui, né, nessa parte, e a gente retorna depois com a parte sobre algas.